Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao podcast das Engenheiras Notáveis, podcast da engenharia. Estamos aqui, eu e minha companheira Gisele, engenheira notável. Sempre, né? Sempre juntas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui, pessoal, para mais uma gravação de um podcast, trazendo aí conteúdos exclusivos e compartilhando conhecimento com vocês. Devem ter notado, né, uma pequena diferença aí no nosso cenário, um pouco mais de cores, né? Oh. Estamos com uma novidade, né, em primeira mão aí pro pessoal, e agradecer também aos nossos apoiadores e patrocinadores, tá? Em especial... Vamos lá. Procrio, Suprema, Sulcine Impermeabilizações e a Imper Solutions. Muito obrigada, pessoal. Isso aí, esse pessoal acreditou no projeto, né, estão apoiando aí o projeto das Engenheiras Notáveis. A gente está abrindo novas parcerias também para quem tiver interesse. Lembrando, tá, pessoal, que o objetivo do canal continua o mesmo, é um canal técnico para a gente compartilhar conhecimento e informação. Então, só para lembrar, né, a gente não tem exclusividade com marca, mas o objetivo do canal realmente é trazer e compartilhar conhecimento. Com isso, a gente teve bastante procura e marca de parceiros que também acreditam aí nos mesmos princípios, nos mesmos valores e estão ajudando a levar esse projeto adiante. Quem tiver interesse, depois também entre em contato com a gente. Mas, sem mais delongas, né? Vamos ao que interessa. Vamos ao que interessa. Hoje a gente vai falar, pessoal, também de impermeabilização, mas num segmento específico. Quais são as dificuldades de impermeabilização em residências de alto padrão? Quando a gente fala em residências de alto padrão, a gente já pensa, né, naquelas residências de condomínio, condomínio fechado, casa aí de 1 milhão, 1,5 milhão para cima. É esse tipo de projeto, é esse tipo de obra que a gente vai conversar um pouquinho hoje. A gente trouxe um cara que manja muito, tá todo dia nessas obras e vê tudo quanto é tipo de problema para compartilhar um pouquinho de conhecimento com a gente. Fala um pouco do nosso convidado hoje, Gi. Sempre sobra essa parte para mim, né? Eu tenho até medo quando eu leio o currículo pessoal, porque, vou falar, viu? Vem currículo de peso aqui, Só gente. Gente importante aí. Gente, olha, além de trazer conteúdo de forma gratuita e para agregar conhecimento, a gente traz um profissional de peso do mercado. Então, hoje, o nosso convidado, ele é tecnólogo em construção civil, ele é pós-graduado em tecnologia de impermeabilização pelo IDD, o IDD sempre presente aqui conosco, né? Ele trabalhou por 4 anos aí no departamento técnico do Grupo Citmat e a partir de 2017 ele seguiu carreira solo aí com a própria empresa na aplicação e instalação de sistemas de impermeabilização. Seja bem-vindo, Ednei, ao nosso podcast. Muito obrigado, eu que agradeço o convite aqui. É muito importante esse espaço que vocês abrem para a gente falar nosso meio técnico. Falta tanto espaço, então é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. O prazer é nosso, bem-vindo. Obrigada pelo seu tempo, por acreditar aí também, por vir aí compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente, que a gente sabe que é vasto, né, Ednei? Ednei, entrando no nosso tema, né, hoje, na verdade, era legal você falar um pouquinho até da sua carreira, porque você começou na indústria, né, você começou aí na Citmat e depois foi para as obras, e como que você caiu nesse nicho de alto padrão? Vamos lá, eu começo como estagiário ainda na Citmat. Citmat, quando ela adquire 2 fábricas, uma de asfalto e uma de polímeros acrílico e poliuretano, e eu venho agregando desde a época de estágio, nessas fábricas, ajudando na parte tanto de especificação, pesquisa e desenvolvimento, treinamento de mão de obra, e fui durante anos ajudando até que veio a crise, tivemos reestruturações internas, e foi um momento que eu resolvi alçar meu voo solo. Legal. E lá, a Citmat, ela sempre esteve muito presente naqueles condomínios de alto padrão. Você já tinha, então, uma vivência ali, já era o seu dia a dia? Assim. Já, eu acho que eu tenho cadastro em todos os alfaviles. Já entra lá aqui, gente, lá na linha dos condôminos. Lá. Já pode chegar com a credencial, assim, né? Praticamente. Porque era um local onde as indústrias maiores não chegavam. Verdade. Porque o volume, normalmente, por casa é menor, então eles focavam nas grandes construtoras. E a Citmat, como ela veio da revenda, ela tinha esse portfólio nas mãos. E eu acabei ajudando muito. Por quê? Você pega muito projeto diferenciado.
Foram as primeiras vezes que eu vi piscina com borda infinita, jardineira Começou entrando lá, na né? piscina. Começou nesse nicho. Eu lembro, na segunda, terceira semana de trabalho, pegar uma piscina com visor. Eu não tinha nem uma ideia do que era aquilo. E Já hoje... chega na complicação, já. Já. Ali, a ideia foi descarregar o outro engenheiro que tinha, o engenheiro Sérgio Marossi, descarregar um pouco da carga que ele já estava sobrecarregando e agregar nesse setor. Eu, como tecnólogo, tendo essa vivência mais prática, já pela formação, ele quis alguém que tivesse mais essa linha, mais mão na massa, Bacana. Principalmente focada em treinar os aplicadores, porque naquela época já se tinha a visão de que a mão de obra precisava ser requalificada. Vinha muita gente ainda da linha do asfalto, filtro asfalto, e quando você vinha falar de um poliuretano, um acrílico de desempenho, isso não funciona, isso é... Torcia o nariz, né? Isso é coisa lá de outro mundo, é coisa lá das Europa. Aqui no Brasil não funciona, não. É o que eu via nas obras, né? Isso aí foi batendo. E nisso eu também vi um nicho de oportunidade muito grande. Porque você vê que é um mercado que é muito carente. Verdade. O pessoal de obra de alto padrão é muito carente e é muito sob indicação. Aí você vai conhecendo um engenheiro aqui, outro ali, uma empresa aqui. Daí você faz dar certo, o engenheiro te indica para outros colegas, ou tá em outra obra, lembra de você, né? Ou então fala, olha, então, eu vi que você estava fazendo naquela outra casa, tive problema com o meu empreiteiro aqui, mandei ele embora. Você não quer terminar, não? Ou que nem esses dias, eu estava fazendo atendimento a uma obra, eu estava terminando a aplicação, fazendo a verificação, e peguei um erro na obra da frente que eu não estava fazendo. Eu peguei o telefone do engenheiro e falei, olha, sou colega, não sei o que, só para te avisar, tá acontecendo isso na sua obra. Eu estava fazendo uma fiscalização num dia de chuva e a obra da frente estava aplicando manta embaixo de chuva. Nossa. Como assim, gente? Como assim? Já até coça a cabeça, meu Deus. Tenho fotos. Tudo que eu falo tem como provar. Aí eu mandei pra ela, olha, você pode ter esse problema, não sei o que. Aí nisso, o engenheiro falou, pô, legal, gostei, falta mão de obra qualificada. E começou uma relação. Hoje ele virou um parceiro meu de trabalho, exatamente porque eu apontei. Ele queria alguém que fosse nessa linha de fiscalizar, ajudar a dar essa consultoria para ele. E eu, junto com o engenheiro Alexandre, que já teve aqui outras oportunidades, a gente está fazendo um trabalho bem legal nessa parte de casas de alto padrão para ajudar os engenheiros, que falta. Hoje você não tem. O engenheiro mal sabe fazer concreto. A gente pega um pessoal recém-formado, você vai falar de carta-traço, não sabe, você vai falar formação de espículas cristalinas, não sabe, e falta muito. Infelizmente. Né? É uma coisa que a gente sempre até comenta, que a deficiência no ensino. Exatamente. É complicado, muito complexo. Eu falo que eu tive o desprazer de fazer uma seleção de estágio uns tempos atrás, e assim, 90% do pessoal que está para se formar, para mim não tinha condições de entrar num curso. É o problema, acho que, muito mais básico. Exatamente. Eu sempre ouvi que engenharia é 90% bom senso. Esse 90% tá faltando. Gente, só até complementando isso que o Ednei estava falando, a gente também fez alguns processos seletivos. Tem estagiário no último ano que não consegue fazer cálculo de consumo, sabe? Assim, você fala, poxa, cálculo de consumo, você dá uma área, tem um consumo de tantos por metro, quanto você vai gastar? A pessoa não consegue calcular. Regra de 3, gente. Eu dei uma prova que tinha cálculo de área de retângulo e erraram a área de retângulo. Assim, se você se predispõe a uma área de exatas, são conhecimentos o mínimo básicos. calcular área, né? Volume. Então, assim, eu acho que precisa de uma revisão estrutural pra gente ver. Porque daqui a pouco, se ele chegou até lá, imagina os que não chegaram. É verdade. Então, assim, se o que conseguiu se formar tá nesse nível, né? Que medo, né? Fora outras coisas. Você vai explicar diagrama de forças, às vezes, numa obra. Imagina. Que você vai falar, olha, então, aqui tem uma laje em balanço, tem uma inversão de força, a gente tem que fazer um reforço, tem que pensar aqui numa outra solução de junta, não sei o quê. Tem nada disso não. Pra quê? Já coloquei ferro na laje. Falei, gente, você tem um cálculo para isso. Sim, claro. Como você está desprezando o cálculo? É a base da engenharia. Então, eu falo que... É crítico. Esse é o nosso grande ponto prejudicial, acho que é esse. É o conhecimento, que é o que aqui a gente vem tentando, brigando para espalhar um pouco, porque é difícil. E é o que eu falei, assim, com a pandemia, estourou, né, a parte, assim, o canal, né, digital. Então, muita informação ao mesmo tempo.
Só que a gente vê assim, a gente que já tá há algum tempo, acredito que vocês também, a gente começa a olhar as informações, nem tudo que tá na internet é válido. A gente... maioria não. Você precisa filtrar, né? Eu fui um pouco modesta, né? Já o Ednei, infelizmente, a maioria... Infelizmente. Tem aquele vídeo famoso que o cara passa um produto no corpo e entra num lago. É verdade. E eu fui numa residência de alto padrão uns meses atrás, convidado amigo particular. Falei, eu tô fazendo um lago, vem aqui dar uma olhada. E usando aquele material. Eu falei, então, esse material não serve para isso. Esse material é essa base química, ela serve para isso. Para isso, ele é excelente. Mas agora você vai fazer um lago, se não me falha a memória, 40 metros cúbicos. É um senhor lago. É um lago, volume. De um condomínio de alto padrão, um lago com 100 metros quadrados aproximadamente de área, com 50 centímetros de lâmina d'água média. E ele ia fazer. E falou, não, mas o meu empreiteiro garantiu. Ele viu o vídeo lá do cara que mergulhou e saiu seco, Ou esse então, funciona. Mas peraí, o empreiteiro dele ia assinar essa garantia, né? Porque depois, quando dá errado, cadê o empreiteiro? Então, aí que tá. Aí você conversando com o empreiteiro, você vê que é uma pessoa simples, humilde. Sim. Fala, não, mas é que eu fui na casa de material X, Me indicaram, falou que é o melhor material. Aí eu expliquei, olha, você até pode usar, por exemplo, num contrapiso aqui, que vai ter uma umidade ascendente, ele vai ajudar a bloquear por causa de porosidade. Sim. Mas vamos fazer alguns reforços, vamos tentar dar uma melhorada no seu sistema pra gente evitar problema. Ele fala, é que eu não tô acostumado a fazer lago desse tamanho, eu sempre fiz lago de 20, 30 metros quadrados. E ele quer aplicar a mesma metodologia sistema de 100 metros quadrados. Mas é só 5 vezes maior, só que a gente sabe que não é diretamente proporcional. Não é. Complicadíssimo. E é por isso que a gente resolveu falar um pouco desse tema aqui com o Ednei, que vive isso todos os dias, né, Ednei? E queria que você contasse um pouquinho pra gente o seu dia, como você tá, né, no seu dia a dia sempre presente nesse tipo de obra, você já tá lá com a mão na massa, o pessoal já executando. Como que é a parte de projeto, assim, quando você chega, isso esquecendo a ímpar, tá? Isso já iniciando lá no básico, arquitetura, estrutura, instalações, quando você chega na obra, assim, o pessoal tem projeto, tá seguindo o projeto, como que funciona? Eu vejo basicamente 3 tipos de construções, tá? Mesmo no mercado de alto padrão. Você tem aquela pessoa que contratou o projeto para aprovar na prefeitura e usa depois para acender a churrasqueira da primeira laje, a hora que faz o churrasco da primeira laje. Você tem um pessoal que contrata todos os projetos possíveis e imagináveis, aí olha custo, fala, não, é muito caro, tchau. E assim... Tem o projeto, mas aí não segue na obra, só tem segue. Pra dizer que tem mas lá. eu faço assim há 10, 12 anos e nunca me deu problema. Então... Essa frase também é muito comum, né? Muito. E isso é triste. Fala, não, mas daqui... pra que eu vou fazer uma coisa pra durar 25? Minha garantia é 5. Então, o pessoal pensa só na responsabilidade dele ali, né? Não pensa em quem tá investindo, né? No proprietário, na obra, né? Eu tive um case desse que o investidor era o proprietário, a casa era para ele morar. E ele falou, daqui a 5 anos, se eu quiser, eu quebro e faço de novo. Eu falei, não, tá bom, a escolha... Se ele tem essa ciência, né? E se tem essa opção também, né? E existe o pessoal que segue a risca e... então, mas aqui no detalhe do projeto tem um selante aqui que não foi feito, não sei o quê. Opa, não, tem razão. Que assim, lê o projeto, decora o projeto. Isso é legal. Entendeu? Mas o que é a maioria? O que prevalece hoje dentro do que você trabalha? Eu falo que 70% tem o projeto de prefeitura, joga fora, 20% tem, olha e joga, 10% deixa lá. Faz 10% faz como tem que fazer. Mínimo ainda, né, gente? Mas eu vejo um avanço, sabe, Gi? Eu vejo que, se eu for pegar logo quando eu comecei 10 anos atrás, se eu fosse falar em residência alto padrão com projeto... Nem tinha, né? Não tinha. Eu comecei... Malemar aprovava no condomínio, né? Pra conseguir executar. Então assim, acho que os primeiros projetos de alto padrão que eu peguei foi Tada Maressa. Então, não faz tanto tempo... Foram os primeiros que eu vi de residencial de alto padrão com impermeabilização. Antes disso, lógico, você pega casas notáveis, aí eu tô falando casas onde o arquiteto tem um conceito, então tem que ser uma casa super perfeita. Aí tinha, mas eu encaro essas obras quase como um estado da arte. Uhum. Você vai pegar a obra, por exemplo, teve uma recuperação do Vila Boas Artigas. É uma obra super conceituada, de um arquiteto super famoso. Então, faz todo o projeto porque tirar uma pastilha de uma piscina de um arquiteto desse não pode nem pensar, né?
Então, aí, nesses casos tinha, mas grande maioria não tinha. Hoje eu vejo aumentando. Ai, Acho que que daqui bom. uns 10, 20 anos, a gente vai chegar ali no meio a meio. Tomara, Pensou? né? Ó, Tomara. porque a gente tem uma evolução aí de 10%. Vai, É. quanto tempo mais ou menos? Uns 10 anos? 10 anos. 1% ao ano. Tomara que esse percentual Aumente, né? tomara. Acredito que sim. Vamos ser Vamos ser- otimistas. é, O que eu tenho visto naturalmente é isso. Vem aumentando, né? Vem aumentando. Ah, E que já tem bom. alguns murmurinhos aí da norma de desempenho sendo revista, aumentando o critério. Isso é bom. Já tem projetos na Assembleia de mudar no Código Civil a garantia de 5 para 10 anos. Acho assim, mudou a garantia de 5 para 10 anos, muitos todo mundo vai se sistemas vão preocupar. parar. É, Sim. todo Você vai mundo falar, se olha, preocupar. peraí, É. isso daqui... Não é bem assim agora, né? Porque todo mundo falava que no Brasil é o único país que tem lei que pega e que lei que não pega, né? A gente tem uma lei que você tem que pintar a fachada, se não faz a memória, a cada 5 anos. Tem uma lei em São Paulo municipal sobre isso, que é uma lei que não, De condomínio para condomínios. não serve para nada. Então, assim, a norma de desempenho foi uma que pegou. Acho que... E ela vem trazendo uma série de modificações. Se eu pensar isso em construções de alto padrão, hoje a maioria já não contrata mais o mestre e deixa o mestre tocando com o pessoal. Já tem uma construtora por detrás que traz essa responsabilidade para si. Eu tenho também atendido muito chamado de reparo, onde o reparo custa 100% da construtora, porque ela tem que atender. Eu ia perguntar isso, se nessas obras o pessoal que está trabalhando lá, tanto na parte de projeto quanto execução, tem consciência hoje do atendimento da norma de desempenho? O pessoal da construtora tem, o mestre tem, mas ainda você tem muitos que falam, mas eu sempre fiz assim, nunca deu problema. Ou muitas vezes o pior, ele acha que a manifestação patológica não é um problema, é natural. Que aconteça. Eu falo, não, mas pedras naturais ter mancha de fluorescência é normal. Nossa, você falou isso pro proprietário? Tipo, já avisaram o proprietário disso? Inclusive você pega empresas que aplicam essas pedras que colocam. Lá no manual, que não faz parte da garantia as manchas. Que a fluorescência é característica natural do tipo de revestimento pétreo. Caramba. Eu falo, olha, legal, é só no seu, porque na minha escola onde eu fui formado não é, isso é erro. Isso é erro. Isso é um problema, né? São problemas. E esses projetos, normalmente a parte de arquitetura, de paisagismo, até pelo nível, assim, do padrão da casa, com certeza são projetos diferenciados, assim, né, que nem você falou, começou lá que você viu a primeira borda infinita, lá que você viu o primeiro visor de vidro, então, geralmente essas casas têm projetos muito diferenciados, arquitetonicamente, a parte de paisagismo, um monte de curva concreta aparente, acredito que aconteça isso normalmente, não? Isso, não, tem. A parte de arquitetura é super... O que eu vejo que é o grande problema é isso. A arquitetura é super desenvolvida com detalhes, ângulo de deformação da forma para você fazer aquela curva para ela ficar... Então, assim, a parte de arquitetura é super desenvolvida. E os outros projetos vão deixando um pouquinho de lado. Que nem no programa, quem não assistiu, assista, de piscinas, que foi super legal. Muito. Falou muito disso, de projeto de piscina. E assim, eu particularmente nunca peguei um projeto de piscina. Trabalhando com casas de alto padrão. Olha isso. Com pedras naturais. Todo aquele monte de patologia que vocês citaram aqui, eu já peguei todas. Eu nunca vi ninguém entrando nesse nicho para resolver. Porque a arquitetura, o que me parece, olha, eu estou gastando com a arquitetura. O arquiteto que dê todas as soluções. E não é bem assim, né? A gente sabe que às vezes o proprietário não tem esse conhecimento, só que nenhum profissional conversa isso com ele, né? Você vai contratar arquitetura, mas você precisa de especialistas, de instalações, de estrutura, de impermeabilização, de piscina. Normalmente ele acaba achando que a responsabilidade é toda do arquiteto, né? Exatamente. Eu acho que falta um pouco também desse trabalho com os arquitetos, deles saberem distribuir o trabalho. Falar, olha, meu trabalho é projetar o embelezamento, o acabamento. Como você vai fazer isso? Ó, aqui tem um profissional especializado em piscina, aqui tem um de impermeabilização, aqui tem um de elétrica, aqui tem um de hidráulica. Apresentar as disciplinas, né, para o proprietário. Ele ser, como a norma de projeto fala, o gestor dos projetos, o cabeça dos projetos e ter todos os acessórios. Isso eu acho que é muito importante. Alguns já estão começando a fazer isso porque sobra tudo para ele. No final, não é a minha impermeabilização não deu certo, o revestimento do outro que deu uma influência. Não. É a obra daquele arquiteto que está com problema.
O primeiro Cai em nome a cima ser dele, manchado né? é o O dele. dele. Ele acaba se responsabilizando por tudo e no final, quando ocorre o problema, ele é o responsável também. Afinal, ele não delegou, né? E assim, e às vezes também ele acaba ultrapassando por uma série de outras questões, prazos, comunicações. Então, às vezes você chega, liberou para impermeabilizar, tá bom. Você chega para fazer uma área e você vê outra que estava prevista no projeto de ser impermeabilizado, já com revestimento. Você fala, mas aqui estava para impermeabilizar. Mas não tem nada aqui embaixo. Mas tem uma pedra em cima que se não fizer a barreira... Vai manchar tudo. Vai manchar. Fala, então tá, então assina aqui o termo que você é o responsável. E acontece muito, mas muito. E depois de uma pedra assentada? Pedras que às vezes chegam a 300, 400, 500 reais o metro quadrado. Porque Ninguém vai querer tirar. no acabamento ninguém economiza, né? Na impermeabilização você fala, não. Aí precisa mesmo de uma manta dupla. Precisa de 3 quilos por metro quadrado? 2,5 não atende? Tá, mas e o revestimento? Tem um cliente nosso, uma construtora, a gente perdeu o orçamento de execução de impermeabilização, que o nosso preço ficou 2,5 vezes acima do que ganhou. Eu falo, olha, cuidado, 2,5 vezes, tá bom, 10, 15%, até uma entendo. coisa, Não, tá bom. E com certeza não tinha projeto Não tinha. de impermeabilização. Não. Eu acho que isso também é um fator complicadíssimo, né? Porque cada um vai lá, assim, vocês que já têm um entendimento e até trabalham com consultoria, vai conseguir especificar um sistema adequado, mas às vezes vocês concorrem com alguma equipe ou com algum profissional que não tem a mínima noção do que está especificando. Aí foi, banheiro, nesse caso era um banheiro de um médico super famoso, um banheiro gigantesco, todo feito com mármore italiano. Meu Deus. Que dó. Olha o preço. Que dó. 2 demãos de polimérica, uma telinha só no ralo e meia cana. Eu falei, isso, um banheiro que tinha 40 metros quadrados. Meu Deus. Eu falei, isso, trata e com esse tipo de acabamento. Com esse tipo de acabamento. Aí ele falou, mas agora começou a dar infiltração no banheiro. Eu falei, tá bom, a solução é quebra. Tira todo o seu revestimento italiano aí. Tira. E pode tirar de né? 100%, porque tem que fazer tudo de novo. O proprietário não vai aceitar que você troque o box e o piso. Porque vai dar diferença, porque vai mudar o lote. Enfim, e teve que quebrar. Eu falo, olha, então, agora você entende porque aqui a gente tinha falado pra você entrar com poliuretano. Porque você ia gastar R$200 no metro quadrado, mas seu investimento custa 1.200. A segurança que você tem que passar pro seu cliente é essa. Ele tem que investir mais, porque o acabamento dele, se der um problema, é muito pior. Com certeza. E quem vai arcar com o custo? E agora, né? O custo de remover tudo, refazer totalmente o serviço, perder todos os materiais, comprar de novo. Com certeza ficar muito mais caro. Era melhor ter pago os R$200 no metro, né? Do PU. Mas esse é o ponto, né? Eles estão preocupados com os... não vou gastar R$200 com algo que eu nem vou ver. Ao ver. longo do tempo, né? Só que quando ele tiver um problema, ele vai ter que gastar muito mais. Ele vai ter que tirar piso, a mão de obra, o piso novo, é tudo de novo. E outra, né? Você vai nessas casas de alto padrão, normalmente vai pro suíte. Tem 2 banheiros na suíte principal. Porque é a suíte do casal, né? A suíte do casal. Aí você vai quebrar uma suíte dessa. Meu Deus. Atendi recentemente um problema parecido, uma obra em São Paulo, ali região de Alto Pinheiros, onde foram substituir uma pedra, porque lá trincou uma pedra de um revestimento X que ela tinha lá, e na hora de trocar, quebraram e arrebentaram a impermeabilização. E aí, pra você recuperar uma pedra, vai falar, olha... Não dá. Infelizmente, para eu te dar garantia, você tem que refazer o banheiro todo. Mas por que não me avisaram isso? Eu teria ficado com a pedra trincada. Então. Era melhor ficar com a pedra trincada do que refazer a impermeabilização inteira do banheiro. Né? Porque ela mora na casa, filha em época escolar. Se eu soubesse, eu teria segurado, porque no meio do ano eu vou pra Disney com ela, eu vou ficar 2 meses, dava pra vocês fazerem um banheiro. Então. E é complicado. E você tem uma série desses problemas de falta de pensar, a falta do bom senso. Ou até do conhecimento mesmo, né? De quem tá, assim, à frente da obra, à frente do projeto, que nem você comentou. E, Ednei, a gente veio de obras também, trabalha muito com obras prediais, você também já trabalhou, teve a oportunidade de trabalhar. A gente vê que mesmo os profissionais ou as empresas que se preocupam em ter uma compatibilização ou algum alinhamento entre as disciplinas, sempre tem aquela escorregada. A gente sabe que obra é obra, né? Nas residências de alto padrão, existe algum pensamento nesse sentido? Assim, as soluções, quando você vê lá,
pensando nos seus clientes que têm os projetos, essas soluções são alinhadas? Ou, de repente, assim, não, tá, é concreto aparente, botaram lá uma manta numa área que é concreto aparente, sabe? Tipo, coisas do tipo. Já peguei muito isso. Quando tem projeto, algumas coisas são vistas antes, mas boa parte não. Até porque a gente entra num outro ponto. Quando você tem um projeto de edificação, você vendeu aquele projeto, você tem que entregar aquele projeto. Quando é residencial, o que você começou não é exatamente nunca o que termina. o que termina. Muda muito no meio do caminho. O próprio proprietário acaba mudando coisas, né? Eu tive um caso que o proprietário queria estender uma laje. Ele falou, mas essa laje aqui é uma varanda da Suite Master. Ele falou, mas se a gente estender ela mais pra cá, eu vou ter uma outra vista de uma outra área ali do lado. E ele quer fazer isso na obra, né? Sem o cálculo estrutural, sem nada. Nesses casos, quando tem projetos, ele até faz o cálculo estrutural. Tá. Mas aí tem uma junta de dilatação. Sim. Só que isso alguém avisa? Não. Aí você começa a mostrar, para fazer isso eu vou precisar fazer, no mínimo, isso e isso. Nesse caso, essa laje já estava prevista uma manta colada com asfalto. Olha, aqui eu vou ter que fazer uma junta, você vai ter que deixar, aí vai ter um selante. E já tinha uma jardineira. Nossa. Aquelas jardineiras em J para fazer, porque ele não queria ver o muro. Ele queria deixar um paisagista. Que é o que você falou, o projeto paisagístico é muito complexo. Você vê gruas levando palmeiras de 8, 10 metros para colocar, para já entregar a casa como se a casa estivesse lá há 30 anos, impecável, com aquela jardinagem incrível. Tanto que você fala, será que o anti-raiz vai aguentar? Você já fala, a hora que você vê aquela palmeira chegando, você, meu Deus do céu. Não, e aí no paisagismo tá uma planta de pequeno porte, com a raiz. Aí chega na obra. Chega lá e tá palmeirão. Aquele figo lindo, sabe? Com aquela raiz. Que dói o coração do impermeabilizador, né? Ai, meu Deus do céu. E o pior, os nossos trabalhos no sentido de anti-raiz, eu conheço 3, e os 3 provaram que o anti-raiz é eficaz nos 5 primeiros anos. Eu fico pensando, e depois pra você remover essa árvore? E a manutenção disso? Como que você faz? Dá muito trabalho. E detalhe, né? A eficácia tem esse período, mas também não dá pra considerar para raízes profundas, porque eu falo, não dá pra ir contra a natureza, né? Raízes profundas não tem jeito, ela vai que vai, e aí vai chegar uma hora que ela vai furar. E outro ponto. Eu conhecendo seu projeto, eu sei que você projeta visitas, você fala que tem que ter visita. Sim. Quantas vezes você viu respeitarem visitas de ralo, de drenagem? Pouquíssimas vezes. Pouquíssimas. E aí, é um ponto que normalmente é o que acontece. A raiz chega até o ponto de drenagem, arranca o que estiver lá e volta por debaixo. Fala, gente, a raiz é de outro mundo. Ela é. Quando eu estudei botânica no colegial, e a minha professora me falava disso, eu falava, não, imagina, é louca, não precisa disso tudo. Agora você vê o poder da natureza, né? Meu Deus do céu. Você vê o povo vindo com aquelas palmeiras num vaso de 25 centímetros. Exatamente. De plástico, claro. quase um saco de lixo. Aí você fala, gente... Mas vou te falar que tem uma árvore, que agora eu não lembro o nome. Ela tem uma árvore que ela gosta de asfalto. Não é uma árvore, é um arbusto, uma árvore de pequeno porte, e ela gosta de comer asfalto. A raiz dela procura asfalto. Nossa, gente, vai permeabilizar com o que essa? Troca, não dá pra ser, vai ter que ser PU, vai ter que trocar. Um PU resistente à raiz. Tanto que o IB, ele tem um manual, né, que fala quais plantas ele recomenda você ter. Exatamente. E qual ele fala, se você tiver essa, você vai ter dor de cabeça. Problema. Então, normalmente eu costumo mandar isso, quando eu vejo que vai começar, eu falo, olha... Eles normalmente falam, não, mas minha prioridade é deixar bonito. Vocês sabem que, assim, no projeto a gente pega muito, né? A gente faz alto padrão, mas trabalha muito com predial. E sempre quando olho o paisagismo, que tem, né, aquela coisa maravilhosa, aquelas palmeiras gigantes em cima de área impermeabilizada, eu já aviso o paisagista e o cliente. Falo, gente, não dá pra usar esse tipo de vegetação aqui, porque vai acontecer isso, isso e aquilo. Mas a gente já vendeu na imagem, a gente já lançou, o cliente já viu, a gente vai ter que entregar. Falei, não, tudo bem, só que eu vou deixar isso registrado em projeto, né, na RT e tudo mais. A gente coloca lá, olha, não recomendamos que seja utilizado tais tipos de arbustos com raízes profundas e tudo mais, palmeiras e tudo mais, e deixa registrado lá. A gente pegou uma assistência, eu não sei nem se eu já comentei aqui, acredito que não, de uma jardineira. O prédio acho que tinha 2 anos, tava vazando em cima da portaria. Aí chamaram a gente, era até projeto nosso, falaram, a gente queria que vocês viessem dar uma olhada para ver por que tá vazando, se teve algum erro executivo e tudo mais.
E aí a gente pediu pra ver o que tinha em cima da portaria. E quando chegou lá, era uma jardineira, né, no térreo, com 30 centímetros, simplesmente 30, uma tripinha assim, né, que percorria. E parte dela ficava em cima da portaria. E a gente viu lá uma movimentação, o pessoal tirando planta, colocando planta. Aí eu falei, nossa, mas o que aconteceu aqui, né? A gente precisava até dar uma olhada se a impermeabilização tá conforme o projeto, se tem drenagem e tudo mais, pra ver o que aconteceu, né? Porque tá vazando exatamente aqui. Ah, não, é que essa fênix aí, ela morre a cada 6 meses, então o condomínio fica trocando. Eu falei, cara... claro que ela morre. Olha o tamanho do espaço, 30 centímetros para uma fênix. E é óbvio que ela que perfurou a impermeabilização, né? Que tava, eles iam ficar a vida toda, refazendo. Eu tenho uns cases também muito engraçados. Você pega jardineiro que estoura impermeabilização com enxada. Isso, batata. Então, assim... Te chama manobra, você já até sabe, né? Quando você olha, você fala, meu, já sei que... Você vê a marquinha. Tanto que hoje eu prefiro fazer a pintura anti-raiz, porque... Isso eu aprendi na faculdade, eu achava que era besteira de um professor meu, que ele falava, olha, você pinta e tira da obra. Eu falava, mas por quê? Porque se alguém bater um carrinho ali, uma enxada, você vai ver. E eu falava, não, professor, isso não existe. Hoje eu entendo ele falando isso. Você vê a pintura danificada, você sabe que... Sem falar de outros problemas da anti-raiz, que às vezes, por exemplo, o pessoal, faltou um rolo de manta lá na cobertura, leva o anti-raiz, depois a gente vê. Então, assim, já peguei muito problema disso, então... Hoje, para evitar, eu prefiro trabalhar com a pintura anti-raiz. Então, assim, você tem anti-raiz danificado. Eu tenho um caso de um prédio de alto padrão onde esqueceram de impermeabilizar as floreiras de entrada. Só. Simples assim. Floreira, quase não tem água. Que triste, né? Esquecimento é fogo, né? O engenheiro precisa bater meta de obra, tem que tirar alguma coisa. Tem um laje de estacionamento que não foi impermeabilizada, porque o engenheiro precisava economizar R$200 mil. Gente, na impermeabilização. Faz um concreto com caimento, deixa ele lisinho e deixa quieto que o problema fica para pós-obra. Eu tenho um outro que eu falei que esse para mim é o mais impressionante. É um prédio também de altíssimo padrão, onde tem essas palmeiras gigantes e a prefeitura não autoriza a remover a palmeira. Como que você impermeabiliza? Eita, aí vai conviver com o vazamento, vai deteriorar a estrutura. Já tinha um telhado no estacionamento. Gente, embaixo, né? Embaixo da laje. Eles fizeram um telhado embaixo do jardim. Eu falei, tá. Meu Ela falou, Deus. não. Ela aprovou, acho que tinham 18 palmeiras, a prefeitura aprovou remover 10. Nossa. Eu falei, tá, mas a gente precisa aprovar tudo. Aí você tem que entrar com processo judicial contra a prefeitura para explicar, para um juiz te dar uma liminar... Aprovando, fala, não, eu pago as taxas, eu pago o replantio. Depois, se quiser, a gente até volta a outras plantas ali, outros tipos de palmeiras mais adequados. Mas não tem. Assim, chegaram a ser absurdos. Eu ouvi de um engenheiro da prefeitura numa dessas discussões, falou, não, você faz uma muretinha em volta e impermeabiliza todo o resto. Claro. Falar isso, eu deixo só aqui pingando. Você concentra o vazamento, só isso, né, num ponto. E a estrutura, né, e a laje? Pra que estrutura? Gente do céu. Aguenta, né? A água não anda não, né? Não tem, ela vai ficar ela fica concentrada paradinha ali. Ela obedece às ordens. Quando eu falei de 10 anos pra gente ter um avanço, eu acho que muito se decorre a isso. Eu acho que os próximos 10 anos vão ser caóticos. Vamos ter acidentes. Eu torço só pra gente não perder vidas. Porque a estrutura a gente recupera. Vida não. Verdade. Porque o descaso que fizeram nos últimos 20 anos vai começar a refletir agora. Recuperação de armadura totalmente equivocada. Assim, eu já peguei caso de condomínio que você vai conversar e fala, não, mas aqui o nosso zelador abriu, passou uns arcão. Nossa. Falei, legal. O zelador fazendo manutenção. Reparo, na Reparo verdade. de armadura ainda. Fala, não. E depois ele fez uma massa forte sim, com adesivo PVA e colocou, não tem problema mais. Eu falei, não, imagina. Falei, olha, então você sabe. É bem isso, adesivo PVA. E quando... Nossa, eu tenho uma dor no coração quando falam pra mim. Não, aqui tava vazando, aí eu peguei, fiz uma massa forte, coloquei um adesivo, aquele famoso. Não vaza mais. Não vaza mais. Não preciso fazer isso aí que você tá falando, não. Vou gastar dinheiro, né? Então assim, o que eu vejo muito, isso vai colapsar. A gente não vai ter como fugir. A engenharia, ela se aproxima muito da medicina nesse ponto. Se você não tratou corretamente uma infecção, mesmo que você suma com sintomas, ela vai voltar e vai te matar. Mais forte, E eu vejo isso Exatamente. muito. A gente já teve aquele caso famoso ano passado da piscina. Sim. Que um dos problemas era a infiltração. Exatamente. Você tem casos de marquises desabando em São Paulo praticamente a cada Exatamente. 3, 4 meses. Então, assim, eu vejo que o futuro nosso vai ser caótico. Até a gente chegar num ponto que vão falar, não, realmente, a gente tem que começar a levar a sério essa disciplina. Sim. Por que elétrica o pessoal leva mais a sério?
Ah, porque minha casa pega fogo. Eu falei, então, impermeabilização sua casa desaba. Mas você sabe que eu tive uma discussão, assim, em reunião de projeto com um engenheiro, que na reunião participava, o cliente era um construtor, né, uma construtora, e tinha o pessoal de projetos e participava o pessoal da obra. Então, o pessoal da obra sempre dando opinião. Não precisa tudo isso, tudo mais. Aí eu falei, a gente pode fazer, eles falaram, né, igual a gente fez em tal empreendimento, que funciona, porque a gente sempre trabalhou assim. Aí eu expliquei por que não dava e tal. Eu falei, olha, vocês utilizam o mesmo projeto de estrutura para todos os empreendimentos de vocês, o mesmo de fundação? Aí eles falaram, não, claro que não, a estrutura cai. Aí eu falei, então, só que se você não impermeabilizar, a água entrando, a água derruba a estrutura, porque você se preocupou tanto e, sabe, aí ficou aquilo... Mas olha só, o pessoal não tem essa noção, ou, sei lá, finge que não tem, não é possível, gente, porque a água entrando em estrutura, tem até o ditado lá, né, como é que é? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Pois é. É porque a impermeabilização é a única das disciplinas que ela entra na preservação. Todas as outras são imediatistas. A impermeabilização, se você não fizer agora... Você vai segurando vai um dar uma tempinho, goteira. Põe Vai dar uma calha lá embaixo, um telhado. Tem construtor em São Essa Paulo do entregando telhado me junta dá com coceira. calha. Eu já vi. Junta Com calha canalizada. Junta né? canalizada. Canaliza a água da junta e manda embora. É absurdo, né? Total, gente. Enquanto você pega projetos japoneses, onde a junta tem um zíper por baixo para você retirar impureza e sujidade, porque eles sabem a importância que ela tem. Olha Aí só. aqui você chega em projeto, o cara fala, não, mas, pô, não posso fazer uma massinha nessa junta? Cara, Ela tá tão feia. vocês não têm noção. Vocês não têm noção que eu já falei isso. Acho que foi até numa aula do IDD. Eu peguei um projeto de hidráulica para compatibilizar, que o projetista de hidráulica dimensionou a calha. Foi na minha turma. Foi na sua turma, Foi na né? minha turma. Quando eu abri o projeto, eu falei, mentira. Aí eu perguntei pro pessoal, mas por quê? Ah, não, é porque se a junta vazar, a calha já tá dimensionada embaixo. Eu falei, gente do céu, vocês já estão considerando que a água pode passar pela laje. Você vê, de projeto vem dimensionada a calha que vai embaixo da junta. Mas você vê muita falta de noção. Não, e assim. você vê o crédito que tem a impermeabilização, né? Ou então o pessoal nem pensa, precisa impermeabilizar, não, põe a calha embaixo. Mas manda sabe bala. o que aconteceu comigo uma vez em obra? Que, assim, a gente vê a questão da deficiência no ensino. Fui chamado para ir numa obra e tal, e a pessoa, ela tinha aquelas placas de concreto pré-fabricado, né? Então, ela foi fazendo e não tratou as juntas entre placas. Aí, a água começou a subir, né? Porque estava sobre solo. E aí, ele colocou uma argamassa polimérica nas juntas. A gente já sabe o que aconteceu, né? Fissurou, bonitinho, continuou vindo água, né? E aí, ele chamou a gente para dar uma ideia. Eu falei assim, tá, mas como que tá esse seu concreto? Porque se a gente vedar tudo, o concreto pode absorver água. O engenheiro riu na minha cara. E ainda chamou um monte de gente, ainda falou assim, vem cá ouvir o que ela tá aqui falando pra mim, ó. Vem cá, mestre. E chamou. E aí o mestre veio e falou o quê? Ela falou assim, tá me falando aqui que se eu vedar, a água vai subir no meu concreto. O mestre olhou pra ele e falou, e vai. Você que tá errado. Vai subir ou pior, se tiver muita água, ela vai levantar a sua placa. Vai levantar a placa. Aí entra de novo naquele ponto, né? O pessoal de faculdade está faltando. Deficiência demais de conhecimento. Básico, né? Conhecimento básico. Básico, porosidade de concreto. Pressão negativa, poxa. Não, lá de subpressão. Quantos projetos a gente já vê de estruturas que a gente tem que fazer um dimensionamento absurdo para suportar umas lojas de subpressão e pensar, dá nada. Ainda desdenha você na obra. Esse é o pior, né? Que a gente tá tentando te dar um apoio, ainda faz não você... Escuta lá não, deixa que aquela gente gasta dinheiro. Eu comecei no ramo de implementação, eu tinha 19 para 20 anos. E o que eu ouvi de rirem na minha cara, falaram, você nem saiu das fraldas, o que você quer me ensinar? Eu trabalho com isso há 40 anos. Antes de você nascer, eu já fazia isso. Já ouvi muito isso também. No começo, eu me impactava, até que uma vez o meu diretor estava comigo, ele ouviu falarem assim comigo, ele falou, nossa, engraçado, você trabalha há 30 anos e não deu tempo de aprender ainda? Tá fazendo errado até hoje? Mas acontece muito isso. Acontece. Porque você vai dimensionar, o pessoal não está preparado. Se a gente for falar de problema de projeto, muito, né? Concreto. Dificilmente você pega concretos que são realmente bem dosados. Não tem. Tá difícil. É difícil você pegar argamassa. O pessoal sabe fazer 2, 3 traços. Enquanto você pega estudos que tem que ter 20 traços para uma obra residencial.
Verdade. Porque cada cômodo exige um traço diferente Quando e vai você te dar trabalha com característica. concreto aparente, né? Tem um consultor também, um tecnologista de concreto, né? Já vai Sim. muito além só de um projeto estrutural, né? Mas Por o isso eu pessoal falo não que tá... essas obras aí são estados da arte. Porque é o que a Não gente, existem. a gente gostaria de trabalhar. Eu trabalhei na época de indústria numa obra que virou um tribunal, acho que de justiça do estado, e é toda em concreto aparente. E chegou na cobertura e falou, E agora? Esperou chegar lá em cima. Falou, pô, como a gente vai improvisar essa cobertura? Ah, pô, a manta aqui não vai ficar legal. Eu falo, olha, então, a manta, esse problema é esse e aquele. Olha, você tá com bastante bicheiro aqui. Vai ser complicado se tratar. E acabou se optando, era pra ajudar ainda tinha um L ponto, né? Que Nossa, eles gostam de gente. colocar essas... Laje em concreto aparente com L ponto. Só É. isso. Só. E acabou na época optando-se por poliuretano. Assim, e pra você explicar que você tem que tratar, que pra você aplicar um poliuretano, a superfície tem que estar praticamente perfeita. Exatamente. Aí vai fissura. Ah, mas o material não é flexível? Ai, fissurou, abriu aqui, ó. Seu material não presta, não. Aqui, ó. É sempre o material que leva a culpa, gente. Não, eu dou risada. Já vi cases absurdos. Já abri um dedo de fissura. Ai, mas você falou que esse material era flexível e elástico. Eu Gente, falei, mas não é a prova de, né? Rachadura, né? Porque um dedo... 2,5 centímetros. Pô, você tá trabalhando com o quê? Tá bom. Hoje em dia existe o estudo do CBA pra isso, mas... E a gente viu que os estudos que estão publicando por aí é 0,3, 0,4, estourando 0,5. E o pessoal tá aí querendo achar que a estrutura brinca, e bota lá o material. Então, e outra, você pega o pessoal indo contra o conceito de engenharia. Então, você pega o que eu aprendi na faculdade, como que você calcula o alongamento? Delta L sobre L0, variação do alongamento sobre o alongamento inicial. Se no início você não tinha nenhuma fissura ou se tinha microporos, você vai praticar zero. Então, a variação vai tender ao infinito. Então, se essa movimentação ainda for uma lenta e parcial, ele ainda pode... O CBA ainda vai resistir. Segurar um pouco. Agora, se ela for abrupta, o material não vai aguentar. Não tem como. Aí você pega materiais parcialmente aderidos, ainda ok, ainda você vai ter uma sobrevida, mas ali vai formar uma boca que vai ficar mordendo o material, se essa fissura for ativa. Sim, então, complicado. Tem todo esse estudo que o pessoal não faz. E isso eu acho muito, muito complicado de trabalhar. Eu vejo também muito que o pessoal quer colocar a impermeabilização como salva-vidas. Acha que vai resolver Vai tudo, resolver né? todos os problemas. Abrir uma fissura, mas seu material que rompeu. A culpa é do seu material. Então, tem que entender esse conceito. A impermeabilização, ele é um coadjuvante. Não é o ator principal. Se não tiver lá. dimensionado adequadamente para o trabalho daquela estrutura, não é o impermeabilizante que vai segurar. Eu tenho um case que eu estou agora trabalhando em cima. É uma obra que a gente fez. E você tem uma casa de barcos do lado de um espelho da água. E ali fissurou. Embora você... Sempre, né? Nunca fissura numa área seca. Não. Então, fissurou dos dois lados. Um lado é seco, outro é espelho. Bom. Então, A do espelho preocupa. Ficou meio Então tá meio, bom. né? E como que você trata isso para não voltar? Porque realmente, o espelho, embora seja um espelho até que com um volume de água, se eu não me engano, lá dá uns 3 metros cúbicos, então vai dar umas 3 toneladas de água. Só que do lado tem uma casa de barco. Então, assim, é um local também que tem um volume de concreto muito grande. E aquilo deu um rearranjo de solo, porque é um solo de marina. E aí? E pra você tratar? E do lado você tem uma piscina gigantesca de 400 metros quadrados. E se aquela piscina movimentar? Meu Deus. Olha só, fissurou, mas não é num lugar simples. Que nem a gente fala de carro, quando começa a gotejar, não é num carro simples, é sempre uma no mais BMW. Pra cima, né? Se for BMW ainda tudo bem. Eu tenho um irmão que trabalha com polimento, fala, BMW dá pra você polir. Ele fala. E se você pegar, por exemplo, no Mitsubishi, onde a camada de verniz já está no mínimo do mínimo aceitável, se você fizer 2 polimentos, acaba com o verniz do carro. Aí tem que pagar o carro, né? Tem que pagar o carro, né? Nem o polimento. Aí eu aprendi também, tem um truquezinho que eu aprendi em um desses condomínios de alto padrão. Você saía do elevador, tinha um saco com um monte de limão Tahiti cortado. Porque você já passava o limãozinho. Por quê? A calcinação é não básico. Você limpa com o limãozinho que é ácido, neutraliza, passa um pano com água. Olha, as táticas de Ednei, pessoal. Isso vai dar um corte bom. Ednei ensinando. Tem goteira, não vai manchar os carros mais. A tática, gente, presta atenção, pega a dica. Ô, Ednei.
E a gente já viu que projeto, né, em menor proporção, a gente tem aí a compatibilização quando tem, né? A gente sabe bem disso. E com relação aos alinhamentos de frente de serviço na obra, tipo assim, não, quem planeja isso? Existe um engenheiro acompanhando? Como que é quando vocês chegam lá? Tipo, o pessoal, não existe esse planejamento, esse alinhamento de o que vem na frente do que para não prejudicar de serviço? Quando você tem o engenheiro responsável na obra, que acontece em alguns casos, que hoje eu falo, se eu pensar no casos que eu fiz em 2022, em torno de 20 a 25 casas, acho que de 2 a 3 tinham engenheiros residentes. O engenheiro residente toma conta disso. Então, ele consegue parametrizar essas Quando ele frentes. tem experiência, né? Isso que a gente considera como básico, né? Quando o engenheiro faz engenharia, quando ele não é um mero preenchedor de planilha. Certo. Que tem um essa amigo também. meu que trabalha com obra que eu falei, é uma pena que você deixou de ser engenheiro para ser preenchedor de planilha. Só Porque a parte burocrática, né? Só cuidar da parte burocrática. Eu falei, meu contrato estagiário, já contratei 2 e eles não sabem preencher planilha. Meu Deus. A gente só fica pior, né? Eu não sei o que é pior, preencher planilha ou não saber preencher. Então, assim, quando você tem um engenheiro que sabe engenharia, ele coordena isso. Então, ele fala, por exemplo, olha, daqui 15 dias eu vou te liberar uma área. Se não, é o mestre se ligando e fala, então, amanhã às 8, você manda a sua equipe aqui, porque eu vou liberar a piscina pra você fazer. Porque daqui 15 dias já programei pro cara da pastilha. Eu falei, calma, não é assim. Gente, eu tenho um fluxo, eu não tenho o pessoal parado lá no galpão sentado esperando tocar a sirene e vai pra obra. Igual bombeiro, né? Já lembrei do filme Caça-Fantasma, né? Fica lá esperando e sai. Caça infiltração. Mais ou menos. Então, assim, até porque mão de obra tá difícil. Você não tem equipe ociosa. Ainda tem essa. Porque, assim, treinamento de mão de obra tá difícil. Eu tava falando com uma colega no final de semana, falando, pô, tá difícil. Ela de outro ramo de engenharia, mas também trabalha com mão de obra mais qualificada. Ela precisa de pessoal para extrusora. Ela fala, não dá. Ela fala, o pessoal da minha extrusora faltou 3, 4 dias. Só que se eu mandar embora, mais 20 dias para treinar outro... Não vou conseguir. E vou perder prazo e não consigo. Então, eu tenho o mesmo problema. Eu tenho Você funcionário... demora para capacitar, né, assim, um treinamento, e é uma coisa que a gente conversou com o Alexandre também, e existe uma rotatividade grande, né? Gigantesca. Então, assim, quando você pega alguém que ficou 6 meses, você fala, opa, esse aqui eu vou começar a treinar. Aí você começa a treinar. Aí o cara começa a ficar bom. Demora mais, né? Um ano ali, ele começa, aprende a misturar uma polimérica direito, que é difícil. Parece simples, fala, né? gente, fazer um Nescau, você mistura o leite com o pó. É fácil. Não, eles conseguem fazer errado. Sim. O volume de material que você tem desperdiçado por falha humana é absurdo. Caramba. Isso é uma conta que, assim, eu já cheguei a ter obra com 5% do material perdido porque fez errado. Caramba. Poliuretano, nossa. se você vai treinar a equipe de poliuretano, você tem que dedicar uma semana, às vezes, em obra. Só para treinamento. Porque se ele bateu primeiro, falou, opa, dá para aplicar. Vou bater 2 junto. Fala, não faz, você vai perder. Não faz, você vai perder. Faz. Aí vai fazer. A hora que você vai almoçar, ele vai bater 2. Porque ele acha que ele é um super saiyajin. Entendeu? Ele acha que ele é o ninja massa. Você tá resgatando aí o super saiyajin. Porque... E é sempre assim. E você vai conversar com a mão de obra, chega na hora do almoço que eles estão mais tranquilos, fala, chega pro primeiro, quantos rolos você cola? Eu colo 100 rolos num dia. Eu colo 200. O último vai falar que cola 2.000 pra frente. Então, assim, infelizmente, você tem essa questão deles de querer ser melhor que o outro, né? E eles tentam fazer. E o problema é que isso traz uma série de prejuízos que não dá pra você fazer grande volume com grande qualidade. Não dá. Então, infelizmente é inversamente proporcional. Né? Quanto mais rápido. Aí você vai nessa casa de alto padrão. Aí você tem 20 vigas invertidas, 40 ralos. Aí você tem passagem de ar-condicionado, porque eu falo que o inimigo mortal da impermeabilização é o ar-condicionado e a hidráulica, porque a hidráulica que muitas vezes esquecem de passar tubulações ou lembram só depois. Parece que é uma coisa, né? Eles resolvem lembrar depois da impermeabilização feita. Faltou ralo, faltou não sei o quê. Vou ter que puxar uma outra tubulação. Passa por cima da laje, é mais fácil. Estoura tudo. Então, assim, e ar-condicionado. Por quê? Eu falo, nossos colegas de ar-condicionado estudam ar-condicionado. Eles não estudam impermeabilização. E isso eu falo que faz a falta do engenheiro. Então, uma coisa simples. É o tubo camisa com 2 pontas com curva de 45.
Falo, isso já resolve muita passagem de ar-condicionado. E não fazem por falta de conhecimento. A gente teve uma experiência recente, né, Ednei? Eu mesmo vou contar aqui, né? Que em casa, como é que é? Em casa de Ferreira Espeto de Pau. E eu lá desesperada, e o Ednei e o Alexandre, calma, isso aí é normal, calma. Falei, gente, fizeram a impermeabilização, beleza. Fizeram tudo bonitinho lá, a cobertura estava sendo testada, impermeabilizaram as sacadas, estava tudo ótimo, fizemos o teste de tanqueidade. Daqui a pouco, chegou o pessoal do reboco de fora, externo. Montaram andaime, um monte de coisa em cima da impermeabilização da sacada. Aí só vem a fotinha deles chegando lá, furado, rasgado. Eu falei, gente do céu. Aí eu falei, cara, como assim? Aí falei com o pessoal lá do reboco, né, com o empreiteiro. Falei, gente, vocês não estão vendo que tá impermeabilizado, que não pode pôr em cima? Ah, mas nem tem peso. A gente quase nem fez não sei o que. Eu falei, gente, não. Não tem peso. A tábua que colocaram no tubo lá. Apoiaram a tábua no arremate de impermeabilização. Tá vazando. Ai, eu acho que tá vazando o remate do tubo, o empreiteiro falou pra mim. Aí quando vai lá em cima da laje, eu falei, mentira, colocaram uma tábua assim, ó, apoiada assim, ó. A escora do andaime. Do tubo. Aí ele falou, mas nem tem peso na madeira, você acha que furou? Eu falei, o quê? Deus do céu. Gente, mas isso é falta de bom senso. Mas você sabe o que é pior? Por isso que eu perguntei do alinhamento, né? Eu falei, eu achei, sinceramente, assim, o empreiteiro que eu contratei, lógico, tem a arquiteta lá, a gente não consegue fazer esse acompanhamento full time. Mas eu entendi que ele tinha, assim, um pouco conhecimento mínimo nessa questão de alinhamento de tarefas. Mas aí, assim, impermeabilizou, liberou a impermeabilização, aí depois veio o reboco, montou um andaime e não foi só isso, Gi. Aí eu falei, tá bom, montou o andaime, aí falei com eles, olha, a gente precisa corrigir. Voltar e refazer. Sim. Aí o que eles falaram? Beleza, deixa eles terminarem o reboco lá, o emboço que eles têm que fazer, a gente corrige uma vez, reveste. Ok. O que aconteceu? Já chegou os caras do revestimento lá revestindo tudo. Sem refazer. Ai, Deus. Sem refazer. Sabe? Aí eu falei, não, gente. É muito. Comum. Aí eu falei pro empreiteiro, eu não tinha te falado, tá aqui o áudio, não sei o que. Ele, mas o cara do revestimento foi lá e os meninos já tinham feito uma parte, revestiram a parte que não tinha. Olha, foi. Eu falei, gente, por isso que eu perguntei, não existe assim um alinhamento, né, de serviço que tem de perda. A maioria não. E outra, infelizmente. Não sei quantas vezes vocês já ouviram isso, eu parei de anotar, mas, pra quem impermeabilizar, a cerâmica segura. Faz um rejunte bem feito. Então, assim, até na minha casa comentaram, né? Nossa, essa menina tá exagerando demais. Olha, eu não entreguei quem falou isso. Então, mas eu já soube. Você não falaram o nome, mas já falaram, meu Deus. Ela tá inventando demais, pra que tudo isso? Pra que manta dupla, né? Por que não põe uma manta aluminizada na cobertura? Eles falaram isso pra mim, sabia? Eu falei, gente mas lá em casa, a gente fazendo reforma, o povo só ia trabalhar quando eu não estava. Porque quando eu tava, eu falava assim, por que você tá fazendo isso? Não, aqui não vai fazer assim, não. Não, aqui vai fazer... Não, mas não precisa disso. Daí eles você já tá inventando, como é o nome do seu moda. esposo? Ricardo, a Gisele tá aí hoje? Não, então eu vou outro dia. Mas eles iam lá quando eu não estava. Porque daí ele falava assim, sua mulher não vai estar aí hoje não, né? Falava isso pra ele mesmo. Falou, porque ela fica dando palpite, não precisa tudo isso. Eu tô com um apartamento, comprei um apartamento recente, assim, comprei na planta, tudo. Eu falei, já sei o que vou esperar. Tô acostumado com pós-obra. Só vai vir coisa ruim, né? Eu sei o que vai vir. Aí eu tive os primeiros contatos pós-obras. Aí o engenheiro chegou e falou: olha, quanto tempo você tem? Não, acabei de me formar, tem 1 ano, não sei o quê. Falei, então tá. Olha, essa é a minha recomendação que você tem que fazer agora, porque já deu isso de problema. Falei, aqui você vai ter que fazer isso. Você vai ter que fazer uma limpeza inicial nas tubulações, porque eu tirei com a minha mão, que começou a transbordar meu banheiro, resto de entulho na tubulação, padrão, né? Infelizmente, eu acho que teria que dar um jeito de ligar a tubulação só depois que terminasse toda a quebra, porque eles acham que é duto de entulho, só pode. Não é a água que vai passar ali. Não. Vedação, não sabe. Quem estava conversando mais cedo sobre selantes. Tem silicone. Tudo é silicone. Tudo é silicone. E resolve tudo, né? Eu falo, não, gente, pra cá não pode ser silicone. Você tá grudando uma estrutura de concreto, como a de alumínio. O silicone, ele vai ser bom até essa parte. Aí ainda você pega silicone, você for abrir o leque de silicone. Quantos silicones a gente tem no mercado? Muitos. Gente, então, tem muita coisa. Eles colocam, falam... Então tem muita coisa que eu acabo eu mesmo refazendo, porque eu não tenho mais paciência com... Porque você vai ter que voltar 50 vezes para refazer. E vai fazer errado ainda. Vai fazer errado. E você sabe como fazer certo. Faz uma vez só, né? Bom, com tudo isso aí que a gente falou, a gente sabe que
impermeabilização, a gente tem dificuldades em todas as etapas, no pré, no pós, em tudo, né? Mas assim, no que todos esses fatores que a gente citou agora vai interferir na impermeabilização e na estanqueidade do sistema, assim, com base na sua experiência? Olha, a estanqueidade está cada vez mais difícil atender, né? Porque assim, você impermeabiliza, mas a impermeabilização não é só o material. Tem toda a questão do sistema. Exato. O que eu vejo hoje como grande dificuldade para atingir estanqueidade, primeiro, ralo. Essa linha agora de ralos lineares é muito bonito. Só que você vai ver o pessoal fazendo com saída de 40. Sendo que a norma de impermeabilização pede 75, no mínimo. E ainda assim, 75 eu acho perigoso, porque você pensa que para fazer um arremate, quando você vai trabalhar em banheiro, 99% você vai trabalhar com uma argamassa polimérica, que é hoje a realidade de mercado. Como que você vai fazer a tela virando um tubo de 40? Você não consegue. Eu sei que existiam algumas empresas que forneciam telas prontas, só que hoje está cada vez mais raro de se encontrar. E sai caro e o pessoal não quer comprar, né? Essas telinhas que põe nos ralos de arremate. Já pronta. Eu tentei comprar, porém o pessoal não se adaptou muito bem. Isso falta um pouco também de treinamento de mão de obra. Faço meia-culpa aqui porque falta. Porque, obviamente, se você cortar no local, você consegue moldar melhor. Sim. Só que uma pronta, eu garanto que todos os esforços são distribuídos de uma maneira unitária. Mas se por algum motivo não encaixar ali, ele vai querer cortar, ele vai querer dar o jeitinho. Ele vai fazer o jeito dele. Eu estava conversando com a Maressa essa semana sobre estudo de fechamento de ralo. Como que você fecha ralo para testar? É verdade. Eu já ouvi N técnicas. Não achei nenhuma que realmente fala, não, isso aqui tem uma cara de um jeito técnico. Porque normalmente o padrão é, você coloca um saco de cimento ou papel craft, passa o material por cima e enche de água. Legal, você testou a lâmina. Sim. E o ralo, que é o ponto crítico. Ele tá fechado, né? Não tá Mas já viu colocar aquelas câmarazinhas de bola? Já usei isso algumas vezes e achei horrível. Não gosto. Não gostei de como fica. E eu acho que às vezes o que acontece? Qual a pressão que você tem que usar para ela ficar cheia? Isso vai de fabricante da bolinha. Se você muita enche pressão, pouco, passa água. Se você enche muito, você pode estragar o tubo. Você faz uma movimentação que o tubo não está previsto e estourar a impermeabilização. Eu tive um colega do Rio Grande do Sul, do Paraná, que falou que ele coloca garrafa PET. Que ele falou, olha... Invertida? Porque o de 50 é a garrafa de 600 ml. A 75 litros e de 100 é de 2 litros. Nossa, o 150 é de 3 litros. Caramba. É, ele coloca lá... E funciona? É funcional pra ele? Pra ele eu tive um outro colega nosso, inclusive, vou até mandar um abraço, o André Fornazaro, que me ensinou... Grande André, ex-presidente do IB, uma mente louca e sensacional. Sim. Ele me ensinou a fazer com espuma. Você pega bloco de espuma mais densa, corta do tamanho, amarra 3 sacolas plásticas e põe dentro do ralo. E põe dentro do ralo. Okay. Esse até hoje acho que mas ainda não senti uma firmeza. Eu estou desenvolvendo com o Alexandre um projeto, vamos ver se pro ano que vem, pro final desse ano, a gente consegue lançar alguma coisa baseado também em PVC, alguma coisa que fique fácil montar e desmontar. Legal. Porque, e testar o ralo, né? E testar o ralo. Porque o que eu vejo como grande problema do saco de papel? Primeiro, você não testa o ralo. Sim. E depois, a hora que você remove, você dá uma cara que foi feita uma gambiarra. Né? Quando eu cheguei lá nos banheiros, eu falei, Alexandre, tem papel no ralo. Ele falou, não, só colocaram isso pra testar. Mas tava assim, bem na entrada, assim, entre o tubo e tinha pedaço de papel. Parecia o quê? Que colocaram papel e aplicaram a impermeabilização em cima, sabe? Mas eles fazem isso e acaba ficando o resto lá, né? Você não consegue remover 100%. Você não remove, o papel fica lá. Aí é um pouco, é preocupante, assim, sei lá, um pouco. Fica lá um material, né, que não deveria. Que não deveria. E o que você deveria ter testado, você não testou, que é o ralo. Que é o ralo. Outra ideia foi conseguir capear por baixo, só que isso é uma coisa que envolve o pessoal da hidráulica e aquele negócio. Não, eu não fui pago para pegar e colocar cap e depois tirar. Exatamente. Isso não tá no orçamento. Então, assim, eu acho que é um grande problema que a gente tem. É isso, como testar a impermeabilização de uma forma eficiente e eficaz. Colocando agora na revisão da norma, testes eletrostáticos, eu acho que vem para agregar muito, mas muito mesmo, porque a gente trabalhando cada vez com concretos com menores vazios para ter maiores resistências, fica difícil você
você testar 72 horas é mesmo o É. necessário? Isso é uma polêmica. Para mim também ainda não é suficiente. tanto- Dependendo do concreto que você tem, 72 horas É para a água pouco. atravessar é pouco. É pouco. É pouco. Eu Então, também acho. Só que, por exemplo, um Holiday ele não testa emenda. Você não consegue testar emenda. Você só vai pegar a qualidade de material, na verdade, né? Se o material se a manta tá furada, assim, enfim. Que se eu fizer uma manta flutuante, ele não vai passar. Ele É, vai... Ele não apita. Não. Eu até fiz acho que tem um fornecedor no interior de São Paulo que ele até tem, né? E aí uma vez eu fui lá com o Anderson até, e a gente colocou uma manta sobre a outra. Na emenda ela não paga nada. Um que eu gosto mais, porém tem um custo muito maior, é o ILD, Que é o do André, né? que é o do André, Uhum. que é sensacional. Ele trabalha por condução elétrica da água. Então, porque isso é legal. água em movimento, ela gera uma pequena corrente elétrica, então ele vai através de campo eletromagnético. É legal até para, por exemplo, superfícies que já estão executadas, protegidas, e tem um ponto, 2. Como que você detecta onde que está aquele ponto exatamente? O dele você consegue detectar. Ah, que legal. Isso é bom. É bem interessante. Quando ele me apresentou, achei sensacional. E A gente precisa trazer ele. precisa. Ele dá pra você fazer 8 horas de podcast, Vixe. porque ele tem de história. A gente vai ter que gravar uns 5. Eu gravo uns 5, eu reservo o dia todo aqui. Então, assim, falta testar. Você não tem como testar tudo. Sim. Como você sabe se não tem água retida em laje? Você pega laje com 30 centímetros de concreto. Que ficou, sei lá, concretou em novembro. Ficou novembro, dezembro, janeiro chovendo. Você vai impermeabilizar agora, hein? Deu 3 dias de sol, corre e faz, porque tem que liberar e passar por forro. Como você sabe que a goteira que tá lá é do teste de tanqueidade? Ou é alguma água retida que ficou aprisionada? A hora que você deu carga, a estrutura movimentou e tá expulsando essa água. É complicado. Você fica meio que vendido nessas horas. Eu acho que os testes complementares vão ajudar nisso, né? A própria termografia também, para verificar se tem água confinada ou não, né? Mas é complicado. É complexo. Medidor de umidade. Medidor de umidade. Só que aí, por exemplo, também no IDD eu aprendi que isso ninguém tinha me falado. Quem me falou isso foi o professor Kirk. Que você tem que fazer um furo, que o teste correto de umidade, você tem que fazer um furo, chegar até pelo menos 1/3 da laje, colocar uma sonda para aquela sonda verificar se tem umidade no interior, que senão você vai medir só superficial. O Tramex, por exemplo, eles medem superficial. Isso. O que tá ali para baixo. Aí por isso tem que comprar o Tramex com sonda pra você fazer. Aí, tá vendo? Aí eu falo, legal, você fez um furo. Como que você vai preencher esse furo? Antes de impermeabilizar. Se tiver com umidade, piorou, que não é qualquer coisa que você vai poder usar. Então, assim, é complicado. É engenharia, né? É Impermeabilização é engenharia. Acreditem. Bom, a gente falou muito de problema, a gente falou também da questão das interfaces aí, de disciplinas, né? Que a gente sabe que um não vai esperar o outro. Projeto, a gente execução, sabe enfim. que é muito complicado. Mas como que a gente faz para garantir o serviço de impermeabilização, sabendo que a gente tem toda essa dificuldade de interface, de conversa com outros empreiteiros de outras disciplinas? Então, tipo, que nem na sua casa o que ocorreu. Vou refazer, mas vem outro e já faz outra parte e acabou. E aí? Que eu tenho trabalhado fiscalização, acho que é o primeiro passo. A gente investir em fiscalização. Alguns trabalhos esse ano eu já quero começar a fazer aquela fiscalização 360, Legal. onde eu tenho a câmera filmando todo dia. Eu acho que o custo disso, perto dos benefícios... Vitor tá aí falando nisso. Né? Da Trutec. Para falar de inovação em construção. Olha que legal. Isso eu acho que vai ser um passo importante. Fiscalização, eu acho que é o grande calcanhar de Aquiles da engenharia. Concordo. Isso de todas as engenharias. Eu já cheguei a pegar reunião Verdade. de obra dessas de alto padrão, onde você tem... O pessoal do LED alocou todos os LEDs de uma casa na posição indevida. Ele errou a primeira medição, a primeira medida. Errou todo o resto. E o resto foi Gente. rebatendo. E aí, para ele trocar tudo? E é o LED, é o forro. Então eu vejo que não é só com a gente. Não. É que É geral na construção, né? É geral e impermeabilização ou funciona ou não funciona. A gente não tem meio Não. termo. É 0 ou é 100. E sabe o que eu acho que é pior também, gente? Além assim, da gente não ter meio termo, a gente tá no meio de muita gente. A gente tá entre a estrutura e entre o acabamento. 100% dos casos. Então, assim, se o que vem antes estiver ruim, vai dar ruim pra nós. Se tiver bom e a Imper estiver bom, mas o que vem depois estiver ruim, vai dar ruim pra nós, entendeu? Aquela foto que eu te mandei. A gente sempre tá ferrado de qualquer tá jeito. lascado. Tem um case de uma laje, uma varanda.
E eu virei e falei, olha, não coloquem pregos, não rasguem impermeabilização na hora de pôr piso, de preferência de laser. Ele não colocou prego, ele colocou um parafuso. Ah, claro. Não, você falou prego. Você não falou Parafuso, você não falou. Porque o prego é pontiagudo, né? O parafuso, ele fica roscado ali, depois Sim. passa um peuzinho e volta e tá certo. Não, resolve Gente, tudo. É O embaçado. silicone, PU não. que às Não, vezes é silicone, é silicone. É aquele bem fedido. Você sabe que estenderam bem a cadeia do silicone quanto mais fedido ele é, né? Ah, é? É? Não, isso eu não sabia, não. Isso eu também não. Eu sei que a cadeia tá grande, mas quanto a Que o cheiro... É porque o silicone acho que tem 2 fabricantes no mundo. Como que você faz pra baratear custo? Taca solvente. Ah, sim. Aí dá aquele cheiro característico bom, embriagante. Embriagante. Tinha um, Já deixa tonto o povo. na fábrica de asfalto, tem um consultor lá, que era dono da fábrica, engenheiro também de impermeabilização, acho que há uns 40 anos. E ele falava, olha, eu sabia que o pessoal estava começando a passar mal com, na época, as soluções asfálticas, quando ele começava a assoviar, houve gnomo. Se deu um desses 2, pode tirar que ele vai bater a bota daqui a pouco. Então, hoje é fácil, a gente tem medidor de gás, medidor de umidade. Sim. E como que você fazia isso na década de 70, 80? Eu acho até interessante você conversar com esse pessoal mais velho, que eles contam umas histórias. Esse mesmo que eu falei, ele fala que ele foi fazer a caixa d'água de uma faculdade em Campinas e fez a impermeabilização e começou a encher. Quando ele começou a encher, o engenheiro saiu correndo. Não, para. O que aconteceu? Não, porque o cálculo da estrutura foi com ela enterrada e falta a gente jogar a terra daqui que a gente vai tirar do outro lugar. Meu Deus. E começou a encher, e Meu começou a abrir Deus. fissuras. E aí? Já Então, assim, pensou? E o medo de, tipo, nossa. o problema, então, não vem de hoje. Hoje, acho que fica mais evidente. A gente tem estruturas mais esbeltas e que movimentam muito Sim. mais. Espero aqueles vídeos do Balneário Camboriú, que a piscina... Nossa, gente. Ali é demais, É. né? Aí quem não é da área fala, nossa, que absurdo, tá movimentando. Vai cair o prédio. E aí fala, não, calma. tá movimentando, por isso não vai cair. Tem que movimentar, né? Tem que movimentar. Então, acho que isso é um ponto que faz a diferença. Eu falo que a impermeabilização ela tem 2 gerações. Você tem o pessoal que tá quase virando asfalto, de tão dinossauro que é da área, Sim. porque... Já não tem mais sangue, né? Tem asfalto na correndo veia. na veia. Eu falo, quando eu conheci a Maressa em reunião de norma, era eu, ela, mais 1 ou 2 mais nova. O resto era tudo cabeça branca. Você ficava até assim pra abrir a boca, meu Deus. Né? Porque os Quando caras eu participava também, eu ficava bem Não, quietinha. e era um pessoal que você falava, meu, o que eu tenho de vida é que eu dobro de impermeabilização. Ele tem a minha idade de experiência, gente. E um pessoal que você fala, como que eu vou contestar? É. Eles chegaram aqui quando não tinha nada. É. O pessoal que fazia junta de cobre. Exato. Você imagina hoje você fazer uma junta de dilatação em cobre? Hoje pra gente é irreal. Hoje você fala colocar uma junta pré-moldada. O pessoal não, gasta muito. Imagina quem coloca. Que eu já fui refazer obra de 60 anos por estética, porque não estava tendo problema, que a junta era de cobre. Olha só. Você tinha que tomar cuidado na hora de descartar, porque senão o pessoal roubava. Então, São chapas de cobre, porque na época é o que tinha. Então, Caramba. e ficou ali 20, 30 anos sem ter renovação do mercado. Aí chegou uma hora que, obviamente, o pessoal começou a se aposentar e morrer. E começou a surgir essa nova geração. Então, você tem um hiato de 20 anos. tem, verdade. Da impermeabilização. Então, A gente falou exatamente isso num episódio anterior. A gente sabe que tem um hiato aí, né? E a nossa geração, ela é um pouco mais pra frente, eu diria assim. Que a gente meio que veio pra movimentar as coisas. O que eu vejo, o que eu sinto desse mercado, primeiro, os mais antigos, eles são muito mais fechados. Para falar, às vezes, são 1 ou 2 que conversam, que expõem o conhecimento. Já a gente não. Eu tenho um grupo com o pessoal que fez IDD comigo, onde basicamente tem aplicadores. E quantas vezes um posta problema, tô com esse problema, como que eu resolvo? Pô, alguém já tem uma situação dessa? E você tem a troca de informações. Isso, alguns tempos atrás, era até proibido, né? Entre eles. Imagina que eu vou contar a solução que eu dei, que eu vou contar, né? Só eu sei dessa tática, você acha que eu vou compartilhar o meu segredo? Não. Eu falo, e eu falo que um grande amigo que trouxe essa dinâmica pra minha cabeça, porque eu fui estagiário dos dinossauros.
de engenheiros. Você vem assim, muito, tem que segurar a informação. Tem que segurar, olha... Cuidado com o que fala. Cuidado com o que fala, essa informação aqui é perigosa. Ó, isso aqui a gente sabe que funciona, mas essa informação é nossa. Você usa ela como um super trunfo, né? Tá aqui. Entendeu? Só quando alguém trucar que você joga ela. Não é? Aí o Robson lá de Palmas, é um engenheiro professor Pardal, ele falou, olha, fiz esses testes, gente. Começa a usar a fluorceína que ninguém usava. O Robson é realmente ele trouxe Pardal. Termografia, ele foi o primeiro a me falar, termografia, mas não vai nessa linha, não, vai nessa daqui, porque para impermeabilização essa daqui já não serve, vem nessa daqui. Olha, tanto que agora ele comprou um drone subaquático para fazer inspeção em reservatório. Nossa, Robson, ele é demais, né? Ele vai vir gravar aqui também, ele já vem. foi convidado. Eu falo, e ele trouxe essa dinâmica, eu falei, não, peraí. E o que eu vi lá foi exatamente isso. Esse pessoal falou, não, vamos crescer junto. Junto nós somos fortes. Se a gente ficar um brigando com o outro, não vai pra frente. A gente vai acabar caindo na mesma concorrência com o pessoal que a gente não quer concorrer. É verdade. É até o que a gente comentou muito aqui no episódio de qualificação de mão de obra, né? O Alexandre até comentou, né? Falou, não é porque que é uma solução que eu tenho dentro da Detalhes que vai ficar confinada para a equipe da Detalhes. Pelo contrário, se a gente conseguir que mais pessoas saibam fazer corretamente, a concorrência fica melhor, né? Do que você concorrer com uma pessoa que tá orçando lá, não sabe... não tem a mínima noção e tá lá, lógico que você vai perder, porque quem vai avaliar vai olhar só preço, não vai olhar técnica. Mas a partir do momento que a gente não compara banana com maçã, né? Mas maçã com maçã, banana com banana, é outra coisa. As coisas fluem, né? Então, a experiência não é só pra você guardar. Compartilha, né? Que você vai o mercado começa a ser nivelado por cima, né? Não mais por baixo. Eu falo que a ideia é fazer um mercado, essas palavras da moda, disruptivo, nessa questão. Vamos olhar, vamos parametrizar as empresas. Olha, minha empresa vai te fornecer isso, isso e isso. Dentro dessa empresa, não vou falar que minha empresa é melhor, mas todas vão entregar se eu achar a empresa vão entregar o mesmo nível de qualidade. Sim. Porque a gente trabalha nesse nível e esses são nossos parâmetros. Olha, o ralo a gente vai testar dessa maneira porque esse é nossa metodologia. O uniforme é desta maneira, porque tem tudo isso por detrás. Então, isso é importante, a gente agregar, mostrar o valor realmente da engenharia. Porque muita gente ainda leva a impressão, não, a impermeabilização é uma tinta preta aí. Dá 2 demãos de tinta preta, tá resolvido, tá resolvido. Pega um maçarico de baloeiro e queima uma manta. Então, assim, e você pega, e tem muita gente que faz isso. Você tem obras que você perde, você fez aquela especificação, fala, olha, vamos trabalhar com uma manta 4mm, tipo 3A. Aí você vai ver o cara que ganhou a concorrência colocou uma manta glass. Que eu falo, que é uma manta que é complicado. Embora seja tipo 2, o alongamento dela é quase 0, porque a fibra de vidro não dá alongamento. E às vezes lá de 200, 300 metros, eu falo, gente, como que vocês fazem isso? Aí você entrar em discussões, eu participo de grupos de aplicadores também, de mão de obra do Brasil, e às vezes você fala, olha, um rodapé, legal, mas rodapé é legal você colocar 2 mantas para sobrepor. Não precisa disso não, isso é frescura. Fala, então, tá aqui, todos os manuais técnicos falam isso. Você sabe que você não tá resguardado pelo fabricante, que se der um BO você vai responder sozinho, né? Porque tá fora do que os manuais técnicos falam, a própria norma fala, né? Da estruturação. Mas fala, mas a norma é só para inglês ver. Só que quando dá um problema, né? O inglês vai ver mesmo e vai vir cobrar você. Eu acho que todos os juízes nossos são Stefferson, né? Porque quem vê norma, basicamente, hoje é o judiciário. Sim. Porque eu falo que engenheiro acha que norma é aquela senhora que cuida do almoxarifado. Que norma? Quem é a norma? Quem é a norma? Quem é a norma? Não conheço essa pessoa, não. Né? E eu falo que é complicado. Esse eu acho que é o nosso grande calcanhar de Aquiles está aí. Acho que é fiscalização e engenharia. E eu tô com medo. Eu tenho medo dos próximos 10 anos. Porque os profissionais, eu sinto que os novos estão vindo menos qualificados do que quando nós entramos no mercado. Que eu já não achava. Eu também. Tipo, eu já acho que a minha formação já foi deficiente. A minha também. Da graduação. Eu fico com a minha, assim, eu fiz FATEC, entravam 80 por ano, se formavam na média de 6 a 8. E os 6 a 8 que se formavam, assim, 2 eu falava, será que... Sabe, não prestou atenção numa aula de tecnologia de concreto, prática de construção civil, achava que não servia para nada. E ainda assim, tá bom, mas se formaram, legal. Boa sorte para eles. Alguns trabalharam anos na área, outros saíram,
Mas, enfim, eu já não achava que era aquela nata que eu esperava. Uns 10% em torno dos que entravam. Então, dos 10%, 75% era bem formado e 25% era aquele negócio que foi formado, não sei como, mas tá lá, passou. Hoje em dia, eu tenho medo. Fui conversar com os engenheiros recém-formados, é preocupante. Você tem engenheiros que são formados preenchedores de planilha e de software. Ele não consegue nem analisar o que o software produz, né? Não consegue. Eu tinha um professor que falava que era engenheiro de ar-condicionado, porque só ficava lá no No container, no ar-condicionado, preenchendo planilha. E isso eu falo, é preocupante. Você vai pensar hoje, a modelagem BIM, eu acho ela sensacional. Porém, eu vejo muita gente usando como muleta. E isso me deixa triste. Porque você pega profissionais recém-formados só querem BIM. Mas você sabe que o BIM não é a salvação. Eu falo isso assim para todo mundo, porque a gente vem trabalhando, é legal porque ele também faz o filtro. Porque o BIM, como você precisa fazer a edificação de verdade, todo mundo tem que pensar na execução. Todo mundo. E os projetistas não estão acostumados com isso. Eles são acostumados com o quê? Põe no papel. Papel aceita tudo. Vai na obra, quantas vezes a gente não pegou uma solução lá que fala, como que eu vou fazer isso aqui? Não tem cabimento. Quando você faz o BIM, a edificação virtual, você tem que pensar em tudo. Só que aonde que o pessoal empaca? Os profissionais que modelam nem sempre conhecem de obra. Então. Entendeu? E isso eu acho um grande problema. Porque a gente estava conversando mais cedo. É difícil você pegar. Quem começou em projeto, normalmente segue em projeto. Quem começou em obra, normalmente segue em obra. É difícil ter esse cross entre formações, que é importantíssimo. Importante. Eu já peguei projetos de impermeabilização, uma floreira de 60 centímetros com 1 uma metro de profundidade, manta dupla com asfalto. Como eu faço isso, né? Como? Me explica. Assim, se você conseguir... Ok, né? Me treina aqui. Me treina, porque eu quero chegar nessa técnica suprema aí, porque eu ainda não consigo fazer isso. Porque técnica de colagem com asfalto, como alguns que estão assistindo a gente aí não devem conhecer, você tem que mergulhar uma broche de aplicação no material que está ali próximo a 200 graus, passar na estrutura e desenrolar a manta que tem um rolo de largura. Como que você vai fazer isso numa floreira que de tem... 30 por 1 metro. Não faz. Não dá. Aí você vai, a manta tá em balanço lá embaixo. Tem 1 metro, enche 80 centímetros de asfalto. Pra garantir, né? E põe a manta aí. Então, assim, eu vejo muito isso, porque o pessoal não pensa em execução, e eu acho que isso é complicado. Porque na obra vira improviso. O que eu vejo muito acontecer, a gente falou de engenheiros, residentes. Entregou o projeto, tá, vamos ler, tá bom. Olha, aqui não vai dar para executar assim. Aí muitas vezes você liga pro projetista, o projetista tem outras prioridades, ele não tá ali 24 horas a seu dispor. Então tá, não pode parar. Tá, você tem alguma ideia? Aí começa a fazer, aí faz uma, na terceira já não quer mais. Então isso eu acho muito preocupante. Então quando eu falo de fiscalização, é disso. A norma nova também traz o capítulo de fiscalização. Que é ótimo. Isso é importante. Que vai ser importantíssimo. Esses casos que a gente comentou aqui da minha obra serve até como exemplo, né? Porque, embora não tinha uma fiscalização full-time, tinha gente com esse olhar. Você imagina se, ninguém volta lá e reveste assim mesmo, e tampa assim mesmo, e tiram a tábua depois e põe a proteção lá, e aí? Você não ia saber nunca. Só quando começasse a vazar. Quando tivesse problema. Mas e você aí vê vai se caçar... Aí não vai achar, vai demorar anos para achar. Sim. É complicado. Eu acho que fiscalização... É importantíssimo. É importantíssimo. Qualificação de mão de obra, sem dúvida. O trabalho que o Senai faz é fantástico. Porém, o pessoal não sei por que está se afastando. Eu coloquei funcionários para fazer o último curso que teve agora, no final do ano passado, do Senai de impermeabilização. Eles relataram que tem gente da turma ali do começo do ano de 2022 que foram fazer só no final, porque foi quando fechou a turma. Então, assim, será que não tem gente suficiente? Será que não é difundido o suficiente? Ou não tem interesse suficiente? É complicado. Demais. Aí você vai falar para mão de obra, não, você vai te colocar para fazer o curso no Senai. É todo sábado, das 8 da manhã às 5 da tarde. O cara não faz. Não quer, porque ele sabe que ele vai ter que abrir mão. Do final de semana. Então é o trabalho que o Alexandre está fazendo, montando um projeto, porque não dá. Falta mão de obra. Aí falta o mestre conhecer a importância daquilo. A gente ele só vai conhecer a importância o dia que colocarem nele. Falar, então tá. Então, você quebrou aqui, você errou.
e liberou um serviço que não era para ter liberado, então tá, então você paga. É responsabilidade sua. É. Complicado, gente, mas trouxemos aí mais um pouco, né, sobre uma ótica aí de quem acompanha aí as residências de alto padrão, ao contrário do que a gente pensa, né, nossa, é alto padrão, o investimento é alto, acha que tudo funciona 100%, não é bem por aí, né, a gente é prova disso. Tem um engenheiro que eu faço muitos trabalhos com ele, e ele só toca obra de alto padrão, uma construtora de alto padrão em São Paulo. Ele fala, o concreto é o mesmo, o aço é o mesmo, o cálculo de estruturas é o mesmo. O que vai mudar na residência de alto padrão é nível de acabamento e exigência de estrutura. Então, você vai ter uma estrutura em balanço, você vai ter vigas invertidas, que você vai gastar um pouco mais no aço, no concreto. Mas, em síntese, é a mesma coisa. É o arroz com feijão da engenharia. E o pessoal não está conseguindo mais fazer arroz com feijão. E você tem 1 milhão de problemas. É complicado, gente. Mas eu tenho essa percepção, assim, até que, pelo que a gente participou de predial, de alto padrão, né, e até experiência pessoal também, eu vejo que parece pior até, sabe? Assim, parece pior, assim, o nível de... Eu não sei se é por conta de realmente o proprietário não ter o conhecimento, então fica aí, né, na mão de quem, do Fica arquiteto. Na mercê do empreiteiro, às vezes, né? Então, isso é complicado. Ednei, queria agradecer você demais por você ter vindo aqui com a gente, compartilhar sua experiência, que foi muito importante, né? Essa parte de alto padrão aí. É muito legal para trazer, né? A ideia do canal é compartilhar esse tipo de experiência justamente para os profissionais que, infelizmente, têm uma deficiência, né, na formação. E é o que você falou, se a gente não se interessar e correr atrás, isso aconteceu com a gente, que a gente já achou que era ruim, né, lá na nossa época. Tá acontecendo agora. E assim, gente, o diploma da graduação é o mínimo e vai ser um papel. Porque, se você não meter as caras, não se especializar, não correr atrás, não estudar, a gente não chega em lugar nenhum. E o diploma vai ser só o papel. O diploma, hoje eu já vejo muito isso. A educação ser acessível a todos tem seus benefícios e tem seus malefícios. Sim. Ao fazer um pouco do jabá, o curso da Maressa do IDD, façam. Isso Conheço um pouquinho, fui aluno dela, fui colega de turma do Alexandre, que está montando o curso junto, sei da importância, sei das bases que vocês estão montando, recomendo, se inscrevam. E isso, a especialização, eu falo, o IDD foi um divisor de águas na minha vida, porque eu cheguei lá, eu não sei se todo mundo conhece o diagrama de Dunning-Kruger, que fala que quanto menos você sabe, mais você acha que você sabe. É verdade. Eu cheguei lá achando que eu já sabia tudo. Aí quando você começou a estudar, você falou, agora eu sei que eu não sei nada. Ainda tem que estudar mais ainda. E eu falo, foi bem na época que eu saí da indústria, que começou o curso. Eu saí em junho, e o curso começou em julho. E eu saí falando, não, aqui eu já sei de tudo, aqui eu domino tudo. Por quê? Eu tinha uma carteira de 30 e poucos, 40 produtos, e eu conhecia realmente muito daquilo. Mas daquilo, né? Não do mercado. Aí eu comecei a ver manta PVC, que eu não trabalhava, parte de injeção, concreto autocicatrizando. Nossa, é muita coisa. Aí você começa a falar, e agora? Eu montei minha empresa, achando que eu era o cara, e acabei de ver que eu não sou nada. Ainda tive colegas de turma, pessoas com empresas há 300 anos. Que estavam lá aprendendo também. Estavam lá para aprender, que falavam... Aí eu tenho um colega de formação, que ele tem acho que 60 e poucos anos, tem 40 de mercado, e fala, não, eu tô aqui para aprender, porque sempre tem espaço. Isso é legal. E eu falo, e eu aqui com essa arrogância, achando que eu era o cara. Eu falei, não, deixa eu abaixar minha bolinha aqui e aprender mais. E assim, é uma busca interminável, né, gente? Interminável. A gente aprende todo dia, não tem como. Tem novas tecnologias surgindo, tem muita coisa boa, muita coisa ruim. Muita coisa Você tem que conhecer. Você tem que conhecer pra saber o que não usar, né? O que não funciona. Ou, às vezes, eu falo, engenharia não tem nada que não funciona. Tá usado no lugar errado. Tá usando lá. Thomas Edison, ele falou, na entrevista da lâmpada, ele falou, eu não descobri como fazer. Perguntaram pra ele dos 1000 fracassos que ele teve antes. Ele falou, não, eu apenas descobri 1000 maneiras de não fazer uma lâmpada. Eu não fracassei nenhuma vez. Então é isso. Às vezes, aquele material que você fala, esse material não serve. Não serve para o que você está querendo ou para a sua proposta. Às vezes, em um outro local, é um material de uma importância extrema. Fala assim, argamassa polimérica. Ninguém acredita, por exemplo, na eficácia que ela tem numa impressão negativa. Todo mundo despreza, fala, material barato, material rígido. Vai fazer uma impressão negativa sem argamassa polimérica. Funciona muito bem. E às vezes o pessoal não acredita e o pessoal fala, não, vamos colocar outra coisa. Não quero. Isso aqui não vai funcionar, é um material tão barato.
Aí querem fazer laje com ela porque é barato. E, complicado. pessoal, peguem as dicas aí do Ednei. Isso aí. Isso aí. E como que a gente acha, Ednei? Você pode me procurar ou pelo meu Instagram pessoal, @EdneiLopesFilho, ou pelo da empresa, @SPInter. Muito legal. Gi? Engenheira Gisele com I, Azevedo. Isso aí. Todos os dias com I. Com I, a pessoa já tá craque, Ó. já procura Gisele com I. @Engenheiras Notáveis, não deixem de seguir, de acompanhar, né? @Menezesma também. A gente tá postando sempre dicas aí, fiquem atentos que logo mais vem muito mais conhecimento, episódio, compartilhando experiência e conhecimento com vocês. Obrigada, pessoal, por acompanhar. Agradecemos mais uma vez os nossos Sim, patrocinadores, né? com Que certeza. acreditam aí na nossa causa. E sigam eles também nas redes sociais, Procrio, Soprema, Solcine Impermeabilizações e Imper Solutions. Isso aí, galera. Obrigada mais uma vez pela audiência e fiquem conosco. Até a próxima. Até. Tchau, Tchau. tchau, gente. Tchau.